Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui na reta final do livro do Luciano Subirá, de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Louvado seja Deus. Estamos aqui no capítulo 10, onde vamos falar sobre amor total. E quem escreveu esse capítulo? Quem tem a versão antiga deste livro não tem esse capítulo 10. Só quem tem a versão nova desse livro que vai encontrar este capítulo. E foi escrito pelo filho do Luciano Subirá. Foi escrito pelo Israel Subirá. Louvado seja Deus pela vida dele, que é algo maravilhoso, tá? Então, vamos junto, porque tenho certeza que vai ser uma bênção essa reta final aí nas nossas vidas, ok? Eu cresci em um lar no qual se ensinava muito sobre amar ao Senhor de todo o coração, tá? São palavras de Israel Subirá. Não apenas falava-se muito sobre o assunto, mas também exemplo e testemunho estavam estampados na vida dos meus pais. Uma das mais fortes memórias que carrego comigo diz respeito à intensidade e à paixão com que eles sempre se desdobravam pelo reino de Deus. Não uma nem duas vezes presenciei amor sacrificial, entrega, desprendimento. Então, por conta desse amor fervoroso demonstrado dia após dia por meus pais, o caminho logo tornou-se claro para mim e para minha irmãzinha. Nós abraçamos o propósito de viver em amor a Jesus de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças, até que nada mais importasse. Glória a Deus, né? É interessante, porque eu não sei, não posso dizer, mas assim, muitas vezes o que acontece? Líderes de igreja acabam perdendo os filhos, né? Por conta de dar mais atenção à igreja do que ao próprio lar, do que à própria família, né? Infelizmente, isso acontece muito. Mas graças a Deus aqui nós vemos um exemplo de um pai que é um pastorzaço, né? E assim, teve um. A gente pode confirmar isso, né? Olhando lá nas redes sociais, tem muito aí informação a respeito dos filhos do Luciano Subirá, o quanto ele soube, né? Trazer isso, educar os seus filhos no caminho do Senhor, ter os seus filhos aí, bênção de Deus e seguindo ministérios. Isso é muito, muito, muito legal, muito, muito bom. Ver e colher o fruto, colher frutos, né, daquilo que ele plantou. Eu fico muito feliz de ver uma família tão estruturada quanto a do Luciano Subirá. E eu espero que a minha também seja. Apesar de todos os erros e tropeços, né? Eu espero que no final eu também tenha aí o prazer de colher frutos bons, frutos que durem, né? Frutos que seja para a vida toda com os meus filhos. Cada fase é uma fase, temos as dificuldades, encaro todas elas, não sei que não é fugindo que a gente deve fazer, pelo contrário, né? É se dispor a andar com o Espírito Santo para que ele nos fale o que fazer, como fazer, da maneira que fazer, né? E eu fico muito feliz porque você ouvir um relato desse do seu filho é maravilhoso. Eu quero sim que o meu filho que o meu filho me veja e que ele possa falar assim: a minha mãe deu muitos exemplos. A minha mãe foi uma mulher que orou, uma mulher que se entregou ao Senhor. A minha mãe me explicou, a minha mãe me ajudou. O meu pai foi um homem exemplar, né? Isso é maravilhoso, você ter essas referências e ser essas referências.
E aqui ele coloca assim: o conceito que nos moveu foi exatamente o que você já leu no primeiro capítulo. E ele relata aqui, então vamos lá. Deus não somente pede que o amor seja de coração, alma, entendimento e forças, mas define a intensidade de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças, certo? Ele se manifestou tremendamente exigente. Não deseja de nós amor parcial. Nada o satisfaz, a não ser amor total, isto é, cada parte aplicada completamente em amor. Então, isso a gente leu lá no primeiro capítulo, quando a gente começou esse livro, que Deus não nos pede metade, né? Deus define qual que vai ser a intensidade. Ele não fala assim, um pouquinho de, né? Não, ele fala de todo, de toda, de todo, né? Então, é tremendamente exigente o Senhor. Cedo eu tive acesso a esse ensino e cedo apliquei-me a ele. Mas houve um momento em que a mensagem gritou. Eu já entendia enquanto espectador da vida de meus pais e também como um aluno dedicado, até que fui lançado abaixo da superfície. Tudo se ampliou. Comecei a entender com mais profundidade que ser protagonista de uma história de amor total ao Senhor não combina com quem estabelece limites para o amor. É sobre isso que passo a compartilhar agora, sentindo-me honrado pelo espaço em um livro de conteúdo tão essencial, tão relevante e tão mais prático do que se imagina. Depois de crescido, já cursando faculdade de teologia, uma experiência me marcou. Antes de relatar, contudo, é importante que eu descreva um pouco mais o pano de fundo. Mesmo garoto, fui impactado pelo amor divino e compreendi o claro convite a retribuir. Entendi a importância de separar-me para viver de acordo com princípios bíblicos e leis espirituais que regem nossa realidade. Um privilégio pelo qual sou extremamente grato. Espero um dia proporcionar o mesmo aos meus filhos. Minha percepção acerca do amor que o Senhor deseja receber de nós, entretanto, limitava-se a cultos e reuniões com os irmãos, coisas que, evidentemente, são boas, mas não são tudo. E é verdade, não é tudo. Estar ali com os irmãos, congregando, fazendo eventos, é muito bom, é muito gostoso. Você sente ali o Senhor tocando nos nossos corações, mas isso não é tudo. O verdadeiro amor não se limita só a isso. Na verdade, não se limita a nada. Não mesmo. Exige tudo. Tudo quer dizer tudo. Na sua casa, quer dizer tudo. No seu trabalho, quer dizer tudo. Na rua, quer dizer tudo. Na escola, na faculdade, quer dizer tudo. Aonde quer que você for. Na escola, na igreja, na casa dos amigos, na frente da TV, na frente do computador, na frente do celular. Uma coisa interessante que o meu pastor falou e eu achei muito 10, falou essa semana, foi que eu não tenho problema de que usem o celular durante o culto, irmãos. Ele falou isso. Sabe por quê? Porque eu entendo o seguinte, que durante o culto é um tempo que eu estou cultuando ao Senhor. Mas o meu culto, ele não acaba quando o pastor fala amém, quando eu falo amém. Não, eu continuo cultuando. Isso quer dizer o quê? Uma vida de adoração. Então, se eu não posso usar o celular aqui dentro da igreja, significa que eu não posso usar ele em tempo algum, em momento algum. Eu não posso usar ele em nenhum momento, porque eu estou sempre cultuando. Certo? Ele até falou assim, isso é meu conceito, ele falou. Mas eu amei isso.
É claro que a gente não vai ficar vendo baboseiras, né? Mas uma coisa é certa, ou você tá ali com o seu coração entregue ao Senhor totalmente, certo? Ou você tá tendo dois senhores, ou você tá dividindo, né? Então não existe momento de culto, momento que eu tô no trabalho, não. Eu tô trabalhando, mas eu tô cultuando a Deus, porque eu tenho que me regrar com o que eu vou falar, como eu vou fazer, né? Hoje mesmo, atendendo uma pessoa no meu trabalho, foi interessante, porque todo mundo passou informação que não é verdade. Todo mundo passou informação para aquela cliente que não era verdade, que não ia acontecer, sabe? É uma coisa que eu me preocupo muito ali, quando eu estou atendendo alguém, é passar informação incorreta. Passar informação de que não vai, uma coisa que não vai acontecer, só para que eu, é, como é que eu falo? Encerre logo aquela ligação, ou para que não crie nenhum atrito com o cliente, ou para que o cliente ouça aquilo que ele deseja. Eu não tenho isso comigo. Eu penso assim, não, eu tenho que agradar o meu Deus. O meu Deus quer que eu seja verdadeira. E eu falei a verdade para ela. Falei, olha, é assim, 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 assim. Ah, mas não foi isso que me falou. Peço desculpa, senhora, mas a informação correta é essa. Ah, eu vou ligar na ouvidoria, eu vou reclamar porque me deram informação incorreta. Eu falei, tudo bem, senhora, fica a critério da senhora, mas eu sei que eu estou passando a informação correta, peço desculpas por todo o transtorno, né? Fiz a minha parte, passei a informação correta, deixei registrado tudo que eu falei com ela, né? Passei adiante o que estava acontecendo, fiz a minha parte, né? E eu fico muito contente quando eu posso fazer a minha parte. Igual quando eu posso ajudar, né? Eu fico muito feliz. Quando eu vejo que o meu trabalho não foi em vão, certo? E é isso. Porque eu tô cultuando meu Deus ali também. Eu tô cultuando meu Deus aqui dentro da minha casa. Não é porque eu tô aqui na minha casa que posso falar palavrão. Não é porque eu tô aqui dentro da minha casa que eu trato os outros como um cachorro, nem cachorro, né? Porque hoje até cachorro a gente não pode maltratar. Então, não é que nem cachorro. A gente não pode tratar os outros de qualquer jeito. A gente não pode ficar vendo coisas ilícitas no celular, no computador, na TV. Até para assistir um filme, eu vejo e assim, se tá demais, o palavreado tá muito em excesso, as piadinhas tá muito fora de contexto, sabe? Eu não tenho problema nenhum em ir lá e mudar, ir lá e desligar, ir lá e encerrar, porque não tá condizendo, não tá agradando meu Deus e o Senhor está comigo. Se o Espírito Santo está comigo e se eu me sentir incomodado, imagine o Espírito Santo. E aí eu vou ficar ouvindo qualquer tipo de música, vou ficar fazendo qualquer tipo de dança, eu vou ficar tendo qualquer conversinha mole com os meus amigos. Não, né? Não posso fazer isso. Eu tenho que sempre lembrar quem está comigo. É a pessoa do Espírito Santo. E se eu fizer esse tipo de coisa, o Espírito Santo vai se alegrar comigo? Ou ele vai virar e vai falar assim: ah, esquece, certo? Então, é isso que implica também em amor total, porque a gente precisa lembrar disso, né? Dessa profundidade, lembrar que eu sou protagonista, como ele fala aqui, né? Protagonista da história. Não é só de ouvir falar, é de com ele caminhar, é de com ele estar. Jó passou por todo aquele problema, que foi um problemaço, para aprender e reconhecer e conhecer. Reconhecer e conhecer Deus. Porque Jó conhecia de ouvir falar, né? Mas
Olha só que preciosidade. Então, depois de crescido, já cursando, ele conta aqui, né? Exige tudo intensamente e continuamente. O que você pensaria de um marido que em casa trata bem a esposa, faz declarações de amor, mima com as surpresinhas mais românticas, até prepara uma refeição especial para surpreendê-la, mas em seguida sai para curtir a noite com as outras mulheres? Seria um absurdo, né? De verdade. Esse comportamento é de quem ama? Não, mas ele foi lá, fez uma refeição maravilhosa para a mulher, sentou com ela, deu surpresinhas e tal, noite romântica, mas vai lá fazer uma noitada, curtir a noite com as outras mulheres. Amar o cônjuge apenas em um momento ou um dia da semana não rola. Eu sou casada e eu quero ser amada todos os dias, né? E eu não vou aceitar ser amada uma vez por mês, uma vez por semana. Ou vamos supor, hoje meu marido fala que me ama, que me quer bem, né? Que faz as coisas para me agradar e tal. Aí amanhã ele tá me batendo. Tem lógica isso? Claro que não. Não interessa quanto tempo a gente tem de casado. Se a partir do momento que meu marido fala um pouco mais grosso e de repente ele já tá me xingando, me levantando a mão pra mim, opa, pera lá. Ah, mas foi algo inusitado, foi inconsequente, tudo bem, mas nunca mais, porque ele não me ama, ele não me ama, ele me oprime, né? Aí ele vem cheio de amor, de dengo, de não sei o que, me perdoa, né? Eu não quis fazer isso. Aí eu vou lá e perdoo. Eu tenho que perdoar, lógico, mas eu não sou saco de pancada. E eu também não sou mulher para ficar recebendo esse tipo de tratamento. Ou me ama, é a mesma coisa com Deus. Ou me ama. O Senhor quer tudo, não quer metade. Eu também quero tudo, não quero metade. Quando um homem ou uma mulher unem-se pela aliança do casamento, dizendo sim um ao outro, também estão, a partir daquele momento, dizendo não para o resto do mundo. Não tem como dividir, né? Dentro daquele compromisso de exclusividade, só há espaço para o amor de um ao outro, todos os dias, independentemente da situação, certo? Eu te amo, você me ama. Eu me dou, você se doa. Isso é o que? Reciprocidade. É isso que o Senhor quer de nós, porque Ele já se doou, Ele já se entregou, Ele já fez, Ele já aconteceu. Agora Ele quer de nós a nossa parte. É com pesar? Não, claro que não. Nós passamos aqui por esse livro todo falando sobre isso, que não é com pesar, não é com lamentações, né? Achando, ai, tô perdendo a minha liberdade. Não, você não é livre, tá? Você não é livre, você é escravo do pecado, certo? Existe aí altos desejos, muitas vezes está até incontroláveis dentro de você. Desejos de comida, desejos de sexo, desejos de jogos, desejos de bebidas, né? De vícios. Então, às vezes, todos esses desejos estão até incontroláveis. Desejos de pornografia, desejos de prazer, de masturbação. Tudo isso tá pulsando aí dentro de você. Uns estão até controláveis. Ah, não como muito. Ah, bebo não muito, né? Tal, vou levando. Outros estão impulsivos de ser controlável. Tem um impulso, certo? E aí?
E aí que esses desejos muitas vezes estão tomando o lugar do Senhor. Desejo de falar mal dos outros, o orgulho batendo na porta, o egoísmo no total extremo. Eu pensar no outro pra quê? E com isso, a gente vai o quê? Carregando, né? E achando que Deus está no meio. Não, o Senhor não vai estar no meio porque Ele quer o todo, o tudo. Se não for assim, não adianta. No cenário do marido que se divide entre a esposa e outras mulheres, nós gritamos que a postura do sujeito é inaceitável, infiel, hipócrita. Com Deus, no entanto, agimos como se houvesse diferentes regras de aliança e compromisso. É totalmente contraditório. Por que deduzir que o Criador estaria satisfeito com o amor intenso, dispensado em apenas um dia da semana, ou eventualmente em cultos e conferência? Por que a gente pensa isso? Ai, eu fui para a igreja domingo, opa, glória a Deus, aleluia. Aí eu quero passar a semana toda sem pegar na Bíblia, sem fazer uma oração, sem um nada, sem um caminhar com o Espírito Santo. Eu quero passar a semana toda assim. Eu vou ser bem sincera, eu já fiz isso. Não que eu não orava, não. Mas tipo assim, eu era mediana, né? Vamos dizer assim. Como ainda tô só na média, irmãos. E olha como é difícil a constância, né? Não tô falando de gente que tem aí dificuldades, tá? Não. Tô falando de pessoas que acham que pegar na Bíblia é só de domingo. O pastor lê lá e você balança a cabeça, nem sequer abriu para acompanhar. Aí você não tem e acha que tudo aquilo que o pastor falou é verdade, você não tem capacidade de refletir no assunto, de ir mais profundo, de deixar o Espírito Santo mesmo falar no seu coração. Aí você acha que aquilo é o suficiente para você passar a semana toda, sendo que na semana toda tem lá os seus amigos de trabalho, os parentes que não é crente, tem lá às vezes o esposo, marido que não vai à igreja, tem tudo isso junto com você que diz ser cristão, certo? E aí tem os filhos, tem, nossa, um monte de coisa. Tem o dia a dia na rua, trânsito maluco, condução cheia, olha só. Aí você acha mesmo que aquela palavrinha que o pastor falou lá em 40 minutos no máximo é o suficiente para tudo isso. Sabe? É complicado. Sabe por que a gente pensa? Porque a gente pensa assim, eu vou chegar do trabalho, eu vou relaxar. Eu vou deitar um pouco, vou comer. Aí eu penso assim, eu vou assistir, né? Não, eu tô precisando relaxar. A gente pensa assim. E aí a gente vai relaxando naquela distração, um filme, uma série, né? É o que distrai o dia a dia. Tudo na internet, a rede social. Aí quando vai ver, já tá na hora de dormir de novo. Aí não abriu a Bíblia, não leu nada, não orou, não nada. Aí lá se vai dormir. Aí no outro dia, a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. E aí a gente não constrói nada, não faz nada de diferente. Por quê? Porque tá sempre no mesmo, na mesmice. E acha que é o suficiente. Aí quando chega no domingo, corre para a igreja. Aí o pastor até faz apelo, você vai até lá na frente e tal. Mas aí depois não consegue, não caminha, não vai. Eu falo isso pra mim, tá, gente? Não é só pra vocês, não. É pra mim também. Porque eu sei o quanto eu tenho dificuldade em manter, tá? Em manter as coisas.
em ser consistente com a rotina. Eu tenho dificuldade com rotina, tá? Eu tenho dificuldade e assim, só quando é algo exato e preciso, né? E, e eu tenho, como eu sei que eu preciso estar conectada com o Senhor sempre. Então, eu tô sempre em oração, muitas vezes. Só quando é algo muito específico, que aí eu vou lá, paro, oro, certo? Mas quando não, eu tô sempre em oração, né? Aí quando eu tô estudando alguma coisa, igual estamos aqui fazendo esse estudo, beleza? Então, eu parei aqui, tô aqui com vocês esse tempo, certo? Mas aí, se eu tenho alguma coisa na palavra, eu vou lá, medito na palavra, vejo. Então, mas eu não tenho uma rotina. Talvez se eu fizesse, talvez eu seria até mais constante nisso, né? De aquele horário, assim, seria até melhor para mim, pode ser, né? Porque eu tenho algumas dificuldades, né? E aí, eu não consigo, o meu cérebro, ele me sabota muitas vezes. Então, eu preciso trabalhar isso, certo? Porque eu mesmo me saboto. É engraçado de falar isso, mas é verdade. Então, isso eu consigo fazer quando eu tenho um compromisso, um propósito. Igual, o propósito é finalizar esse livro. Então, eu consigo deixar e não, agora eu vou fazer. Mas se não tiver uma meta, né? Eu tenho dificuldade de obedecer rotina, tá? Eu tenho. Então vamos lá. Isso me leva de volta à experiência que tive na faculdade. Eu estava estudando hermenêutica e interpretação das escrituras com base nas próprias escrituras, quando decidi aproveitar alguns dos exercícios da disciplina para turbinar meu momento devocional. Pensei em qual passagem bíblica meditar naquele formato e lembrei desta. Vai vendo, Marcos 12, do 28 ao 34, tá? Então, vamos lá. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. É com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Temos um episódio aqui digno de atenção e reflexão. Um escriba decide perguntar a Jesus qual é o principal mandamento, ou seja, o mais importante. Então vamos lá. Penso que subestimamos a importância dessa história. Sinceramente, precisamos admitir que muitos de nós, provavelmente a maioria, gostaria de fazer a mesma pergunta ao Senhor. Que incrível ter a resposta, registrada nas Escrituras, a um questionamento atemporal. Vale lembrar que os escribas eram pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles não eram chamados de mestres da lei à toa. O trabalho deles consistia em ler e cuidadosamente fazer cópias em formato de pergaminhos dos livros que compõem as Escrituras, certo?
Tudo era feito manualmente, portanto, exigia precisão e perfeição. Os escribas tinham que contar o número de letras de frente para trás, de trás para frente. Se houvesse ao menos um errinho no pergaminho inteiro, tudo era descartado e o escriba devia começar novamente o trabalho. Então precisava ser impecável, né? Sem nenhum tipo de erro. Agora analise mais uma vez o homem que se aproximou de Jesus para fazer aquela importante pergunta. Então era esse homem aí. Não era alguém que entendia da palavra de Deus, né? Que ele não entendia. Não, ele era uma pessoa que entendia, né, a palavra de Deus e possivelmente impressionado com os ensinamentos de Cristo, né? O escriba perguntou o que queimava em seu coração, porque ele estava lá copiando várias vezes, então ele lia várias vezes, certo? E sabia o que estava fazendo. Então eu imagino aqui a multidão, né? Olhando para o escriba, para Jesus, para o escriba de novo, né? E aquele diálogo, Senhor, qual que é o mais importante? E aí o mestre então cita para ele o quê? Um trecho das Escrituras, né? Que pelo início da resposta fica claro lá que se tratava de Deuteronômio, que ele fala assim: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que é o chamar, né? Que os judeus falam. Ouve, ó Israel, que é Deuteronômio 6, 4 e 5. Aí vem completando. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ok, até aí também, né? Normalmente, nós dispensamos o início do texto e partimos logo para a parte em que Jesus diz: ame o Senhor seu Deus. Porém, quando ele disse: escute, Israel, a plateia toda identificou que referência. É como se Jesus falasse assim, 3 palavrinhas só. Em segundo, todo mundo já teria feito a conexão lá com a música. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Então, na hora que Jesus fala assim, escute, ó Israel. Isso já tá de cor para essas pessoas, principalmente quem estudou muito a palavra, certo? Então já veio logo na mente para aquelas pessoas que estavam ali. É que nem quando o pastor fala lá algum versículo, você já sabe de cor, você já vai falando, não é assim? Então, de acordo com a tradição judaica, aquele trecho de Deuteronômio era orado todos os dias. Todos os dias. De manhã e à tarde. Não era nada novo para o escriba, tampouco para a multidão. Se você ficar ali repetindo, não é mesmo, né? Imagino que eles esperavam de Jesus a mais nova fórmula do sucesso. Mas o que receberam, ironicamente, foi um texto extremamente conhecido, batido e decorado. É que nem falar João 3,16. Para os crentes, para os cristãos, é você. Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já é batido isso pro cristão já, certo? Mas o que vinha por trás, o que estava acontecendo ali? E eu acredito que alguns devem ter ficado decepcionados. Ah, de novo isso? Ah, isso aí eu já sei, todo dia eu falo. Vocês também não imaginam isso? Eu imagino, né? Isso aí eu já sei. Mas o que acontece? Aquele escriba, ele não ficou decepcionado, né? Ele fala assim, ó, muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse
que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, ele colocou isso além daqueles sacrifícios que eles faziam, além de qualquer situação. Por quê? Porque é isso, o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer o que? O nosso coração. O Senhor quer aquilo que está tomando o lugar dele, ele quer que nós entreguemos para ele, ele quer todo o nosso ser, ele quer tudo, 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 tudo nosso. Quer que entreguemos tudo e coloquemos diante do altar do Senhor. E isso não tem preço quando a gente faz essa entrega, essa renúncia. O escriba, na hora, matou a charada. Que músico ficou ali, imagina, isso aí de novo, né? Mas o escriba não. E pelo entusiasmo da resposta, tá? Olha aqui o que o Israel escreve. Eu me permito supor que a revelação queimou no coração dele. Assim como eu creio que está queimando aí no seu coração também. Porque é isso. Jesus ficou impressionado com ele. Porque o homem entendeu que a essência, entendeu o que Deus queria, o que Jesus deseja. E isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Amar ao Senhor de todo o coração excede. Vai além e mais do que holocaustos e sacrifícios. Nós vimos isso quando o Saul lá desobedeceu e aí ele resolveu lá sacrificar no lugar do Samuel. Samuel falou para ele, que você tá doido? Eu sou o sacerdote aqui. Você é o rei. Então não venha querer tomar o meu lugar. O Senhor não se agrada disso. Estou contextualizando, né? Na versão Delma Almeida, revista e atualizada. É bem isso. Presta atenção. Será que você não percebe? Será que é isso que Deus mandou você fazer? Não, já começou aí. Aí ele queria o quê? Se mostrar para o povo. Depois, né, quando Deus deu outra ordem para ele, ele foi e desobedeceu de novo. O Senhor falou: Saul não me ama. Resumiu tudo. Saul não me ama. E de fato, Saul estava mais preocupado com a reputação dele do que com a reputação de Deus, do que o que o Senhor iria pensar, o que o Senhor iria fazer. O que você tem se preocupado? Você está se preocupando com os olhos dos outros ou com os olhos de Deus para a sua vida? Com os olhos de Cristo. O Espírito Santo está se agradando com o que você está fazendo? O Espírito Santo está se agradando com o que eu e você tem feito? Nós temos sido instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos levado a palavra de Jesus, caminhado com Jesus. Eu quero, de verdade, que as pessoas fiquem incomodadas comigo, porque luz e trevas não se misturam, né? Fiquem incomodadas com a minha presença, não pela minha presença, mas porque eu carrego Jesus. Eu carrego a luz, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Então, se vai jorrar águas vivas de dentro para fora, eu sou o templo, né? Então vai jorrar água. Eu quero que jorre bastante água dentro de mim. Eu quero que o fogo queime, queime, queime tanto que eu bote fogo naquela brasinha que está quase se apagando. É isso que eu quero. Porque se eu estiver incomodando da maneira certa, significa que eu estou fazendo sendo um instrumento. Eu estou fazendo o correto. Agora, se eu estiver incomodando da maneira errada, aí eu estou sendo pedra de tropeço. Então, eu quero estar incomodando da maneira certa, porque se eu estiver falando de Jesus com a minha vida, fazendo as coisas certas no meu trabalho, né? Levando Cristo, dando uma palavra de conhecimento àquela pessoa que precisa, trazendo sabedoria, um aconselhamento, uma oração. Irmãos,
Não tem como você não ser usado para abençoar vidas. Até mesmo longe da pessoa você consegue abençoar. Quando você está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você sente que você tem que orar por aquela pessoa naquele exato momento. Você sente, o Senhor traz à memória a pessoa e você ora por ela. Poxa, nossa, sim, eu vou orar por fulano. E é isso, sabe? E você vai sendo usado por Deus para abençoar vidas. E aí, não tem como a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, que legal, poxa, eu queria tanto que... Tem, no meu serviço, eu acho legal isso, quando a pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto falar com você de novo, porque você me atendeu tão bem, você me ajudou, né? Ai, como é que eu faço para falar com você? Ai, que pena. Ah, não, mas muito obrigada. Obrigada de verdade. Você me ajudou, né? Nossa, que simpatia. Eu fico feliz com isso. Não porque isso é mérito meu, porque a Delma não é nada. A Delma é uma simples serva que busca agradar o Senhor, aonde quer que eu esteja, aonde Ele me colocar. Eu quero servir, não importa o que for para fazer. O que é para fazer, Senhor? É para abençoar, levando papel lá para a igreja, como tá a campanha agora? Eu quero estar junto. Ah, é para comprar biscoitinho? Eu quero estar junto. Ah, é para tocar lá na frente? Eu quero estar junto. Ah, não, não é para tocar, mas é para fazer a oração pelo pastor que vai pregar. Amém. Eu quero estar junto. Eu só quero estar junto daquilo que o Senhor está fazendo pelo reino. O que Deus está fazendo? Eu quero estar junto. E isso é amar, principalmente ao Senhor. Que quando a gente ama o Senhor, a gente ama o irmão. A gente ama estar junto. Eita Deus. Onde eu tô aqui. Amar ao Senhor de todo o coração excede, vai além, é muito mais do que o holocausto de sacrifícios. E o escriba entendia isso, mesmo inserido em uma cultura baseada justamente em holocaustos e sacrifícios. Amar ao Senhor de todo o coração é o foco, mas não se trata de fria religião, e sim de relacionamento intenso, fervoroso, apaixonado. Aleluia. Cristo acusou o povo de Israel de ferir o Senhor por repetidamente cumprir uma lista de regras, celebrando cultos e trazendo ofertas, mas com o coração distante dele. Olha lá, Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7:6. Bom, foi com esse contexto em mente que me aventurei a fazer aquele exercício de hermenêutica. Lembra que ele falou lá? Utilizei as 3 palavras-chave do mandamento considerado pelo Senhor como o mais importante: coração, alma e força. Do Evangelho de Marcos, parti para o texto que Jesus fez referência. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. É interessante notar que, diferente do registro de Marcos, a citação lá do Antigo Testamento destaca 3 e não 4 características. Características de intensidade que devemos aplicar ao amor, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Certo? Esse sempre foi um questionamento de meu pai, como ele explicou na apresentação deste livro. Ele desejava entender o porquê da diferença entre o que estava em Deuteronômio e a fala de Jesus registrada no Novo Testamento. Desde que a primeira edição foi lançada, 10 anos antes desta,
A ideia de meu pai já era acrescentar um capítulo chamado Amor Total, mas ele sentia que faltava entender algo. E ele encontrou a peça para completar o quebra-cabeça quando viu o esboço da mensagem que eu pregaria em nossa igreja. Em determinado ponto da pregação, eu falaria da meditação que fiz com aqueles exercícios de hermenêutica. Coincidentemente ou não, minha análise sobre os 2 trechos bíblicos que ele tinha dúvida. Quando leu meu relato, ele encontrou luz para resolver o dilema dos 3 em um, 4 em outro. Então, vamos lá. Então, nós vamos parar por aqui, certo? Porque a gente começa a falar e aí vai ficando uma bênção, né? E é algo maravilhoso quando a gente fala do amor de Cristo. O amor de Cristo e o amor nosso. E aquilo que a gente tem que entregar para o Senhor, certo? Que nós possamos lembrar disso. Nós precisamos amar a Deus. Não importa o que Ele fez, o que Ele fará, o que você está passando neste momento, eu não sei. Eu estou aqui, eu não sei o que você está acontecendo com você. Mas uma coisa a gente tem que entender. É que amar a Deus é tudo que a gente tem que fazer. E para amar a Deus, a gente precisa obedecer. Um pai, uma mãe, lógico, deseja muito o amor do filho, certo? Mas se o filho não obedece, ele está respondendo para aquele pai, para aquela mãe: olha, não importa o que você fale, eu não tô nem aí. Eu não te amo. Eu não quero saber. Você pode falar, falar, falar. É como se não tivesse valor nenhum o amor que aquele pai, que aquela mãe tá dando para aquele filho. E o filho não tá nem levando em consideração nada. Existe pessoas assim? Com certeza existe. Mas a gente precisa olhar para o Senhor e depositar o nosso amor. Pode ser um amor pequenininho, pode. Mas se a gente caminhar com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, e dizer para Ele, ser sincero com Ele, esse amor vai crescer, porque o Espírito Santo de Deus é amor. Começa com amor. É o que? O fruto do Espírito. Amor. Que vem dele e que vai através dele. Vamos orar? Deus, Pai querido. Senhor. Senhor Jesus. Muito obrigada. Quero aqui agradecer por confiar em mim, por me dar esse privilégio de trazer essa palavra, de meditar aqui um pouquinho neste livro tão precioso que está sendo para nós. Falando de amor. Como que eu vou amar, Senhor? Se eu acho que cultuar é só ir lá no culto de domingo na igreja, como que eu vou te amar, Senhor? Se eu não me rendo aos teus pés, se eu não me coloco à disposição do Senhor para cumprir o teu propósito. Como eu vou te amar, Senhor, se eu não consigo olhar para o irmão que está ao meu lado e ser bênção na vida dele e abençoar a vida dele? Sabe, Deus, amar é obedecer.
E nós precisamos te obedecer, Senhor. Nós precisamos nos colocar diante de ti. Nós precisamos, ó Deus, estar mais junto a ti, Senhor. E se envolver com este amor, se envolver no Senhor. E se envolvendo com esse amor, se envolvendo com o Senhor diante de ti. É assim que a gente vai. Porque é um amor que só pode vir de ti. Meu amor é muito pequeno. O meu amor dessas pessoas aqui é totalmente pequeno. Não tem comparação, porque o Senhor é amor. Deus é amor. E isso está na palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor é o todo amor. O Senhor fala aqui para a gente amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, de todas as nossas forças. Porque a gente precisa dar todo o nosso ser diante de Ti. E eu só posso pedir ajuda ao Senhor para que isso aconteça. Estou sendo super sincera aqui e o Senhor sabe disso. Se o Senhor não ajudar, se o Senhor não acompanhar, se o Senhor não der entendimento, se o Senhor não nos mover, é impossível isso acontecer. E o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que eu posso fazer, com certeza eu quero fazer e eu vou fazer e eu vou buscar em Ti. Eu quero, Senhor, esse mover. Eu quero, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no reino. E a Tua palavra diz que o amor de muitos esfriarão. Mas o amor de quem? Do mundo? Do mundo já está frio. É o amor de quem está na tua casa. É o amor de quem está na igreja, que está esfriando. Sabe, muitas vezes a gente esquece de crescer e amadurecer. E aí a gente tem que ficar pregando a palavra para quem já é crente. Pregando no sentido de sempre voltar no mesmo ensinamento, porque as pessoas não crescem. Nos ajuda, Deus, a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Eu sei que o Senhor não vai fazer isso por mim, porque eu tenho que fazer isso por mim. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor vai me incentivar, o Senhor vai me impulsionar, o Senhor vai me ajudar a fazer isso. A negar o Senhor e a me converter todos os dias. Porque eu amo o Senhor e eu quero amá-lo, 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 mais e mais. E eu sei que todos que estão aqui ouvindo esse áudio junto comigo também desejam. Abençoa, Senhor, o nosso coração. Nos usa para o teu reino, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.